Olá pessoal, boa noite, pontualmente 18h30, como vamos? Bem-vindos! Pessoal entrando, Tânia, Lúcia, Michel, bem-vindos, Elegância Mesa, olá, bem-vindos todos. E aí pessoal? Como vamos? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai explicando o de sempre. Esse era Uma Vez, o lugar de contação de histórias e coisas curiosas para adultos sobre a gastronomia. Toda quarta-feira estamos aqui juntos, conversando, tentando atender Sussu. Zé, bem-vindo. Zé, manda um beijo para Raquel. Chefe Paula, boa tarde, bem-vinda. Como vai? Emi, bem-vinda. E, como dizia, estamos aqui conversando. Terminando a nossa live, estarei publicando os ingredientes para a live de domingo, o Nós na Cozinha, onde vamos preparar um pratinho e uma bebidinha para o vosso brunch de domingo, todos juntos. Para esse domingo, um maravilhoso sanduíche de pera com queijo brie e um drink chamado Garibaldi. Acho que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Fora isso, www.brenolerner.com.br. Lá vocês encontram todas as nossas lives, vocês encontram tudo que eu preparo, o podcast, o meu blog, onde tem mais novidades, mais histórias, o canal do YouTube, enfim, tá tudo lá à disposição de vocês. Terminando aqui a live, também publicarei no blog, lá no portal www.brenolerner.com.br, as receitas de algumas das receitas de que estaremos falando aqui, certo? Muito bem, podemos começar? Paula, eu mandei o texto sobre o que se alimentavam os atletas olímpicos. Eu não sei se era isso que você queria. Se não for, me avisa que eu terei o maior prazer em te atender. Tá bom? Vamos começar. Bom, vocês tinham pedido um tempo atrás, que eu vamos dizer assim, que eu desse algumas dicas de lugares interessantes e de suas receitas, de seus pratos emblemáticos. Aí eu resolvi atender esse pedido fazendo o seguinte: eu separei os restaurantes em grupos de coisas que a gente nem sempre come, que algumas vezes a gente sai para comer, e aí preferi achar alguns lugarzinhos escondidinhos que fazem suas especialidades de um jeito único e diferente. E vou começar a contar para vocês, e nesse meio tempo, é claro, vocês podem dar as vossas sugestões, Oi Rick, como vai? Bem-vindo. Dar os vossos palpites, para quem já viu, já conheceu um desses lugares, dar as suas opiniões, certo? Então vamos lá. Eu vou começar com algo que a gente sai de vez em quando para comer e que, quando mal feita, é ruinzinha. Quando bem feita, é um prazer. A paella. Paella é uma especialidade espanhola, tem uma história própria. Um dos maiores especialistas em paella de São Paulo, curiosamente, é um chefe que tem restaurantes de culinária italiana, é o chefe Alan Villa.
Ele é um grande fazedor de paella, inclusive ele detém o recorde de ter feito a maior paella do Brasil. Mas eu quero falar de 2 lugarzinhos muito especiais. Um deles chama-se Alhambra. A Alhambra fica na Vila Mariana, Rua Professor Macedo Soares, número 11. É uma casinha pequenininha. O restaurante foi aberto em 1989, né, pelo chefe málago José Luiz Almanza, que todo mundo conhece como Pepe. Ele faz uma paella de arroz cateto, ele não usa o arroz bomba. Muito interessante, muito boa. Acho que em vez de ficar falando, eu vou mostrar para vocês. Olha a paella do Alhambra, que beleza. Ela é rica, bem composta, frutos do mar e extremamente saborosa. Muito gostoso mesmo. O chefe Pepe faz aquele tipo de atendimento de vir à mesa, te servir, perguntar se está tudo bem. Você, quando for lá, vai pedir a paella da casa, que tem frutos do mar e polvo, né? Muito. Ele oferece uma paella que é muito rara, é muito difícil de encontrar em São Paulo. Chama Medina Celli. É uma paella que é feita com bacalhau e grão de bico. Interessante, vale a pena experimentar. Tem uma boa sangria, um atendimento interessante, uma paella realmente muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. Recomendo a vocês, La Alhambra. Também um grande especialista em paella é a La Parrilla, restaurante de 1974, Rua Antônio das Chagas, 615. Antônio das Chagas é uma rua que sai da Avenida Santa Amaro, bem na altura ali da Estátua do Bandeirante, ali, um lugar bem feinho, bem ruinzinho. E o La Parrilla, pouca gente conhece como La Parrilla, todo mundo conhece como Paella do Jesus, né? O chefe lá chama Santiago Jesus e também faz uma paella de arroz cateto, não usa o arroz bomba. As paellas são feitas na grelha de brasa, riquíssima em frutos do mar. Olha que beleza, que maravilha que é as paellas do Jesus. Ela é rica e muito úmida, saborosa. Agora, ele é um restaurante de especialidades espanholas. Você vai encontrar muita coisa interessante. Entre outras, esse steak aqui. Eu fiz questão de fazer essa fotografia com um garfo para que vocês tivessem uma noção do tamanho desse steak. O steak tem aproximadamente 2 quilos. Serve 4 pessoas, 3 pessoas bons comedores, ou 4. E num único corte, vocês estão vendo aqui, olha que interessante, num único corte, você tem a picanha, a alcatra e a maminha. Tudo é um corte, quer dizer, ele corta a peça de alcatra ao comprido e tira esse steak maravilhoso. Eu confesso a vocês que foi a primeira vez que eu encontrei. Eu não conhecia. E vale a pena experimentar. Como eu falei, você tem que ter 3 famintos ou 4 meio famintos para mandar ver nesse steak. São quase 2 quilos de carne. Um bom serviço. São casas pequenas, não esperem o serviço do Fasano, porque não vai ter, né? Mas é um ambiente gostoso, é confortável, excelente paella, faz outros pratos espanhóis, assim como a La Alhambra, e esse steak que, até onde sei,
é único em São Paulo. Certo? Agora vamos passar para algo que está muito na moda hoje em dia. Lamens e sobás. E quero de cara falar de um lugar que fica na Vila Mariana, chama Sobaria. Né? Sobaria, como vocês podem imaginar, é um lugar que vende sobás. Fica na Rua Áurea 343. É importante dizer que a Sobaria é um restaurante de comida típica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou explicar para vocês. Houve uma leva de japoneses que foi para aquela região atraída pelo desenvolvimento agrícola no começo do século XX, lá por 1907. E esse pessoal foi se instalando por lá, foi ficando por lá e as culturas foram se fundindo. E o soba, que é um prato típico da ilha de Okinawa, acabou entrando no dia a dia de Mato Grosso do Sul. A ponto de que em Campo Grande hoje existem mais de 100 sobarias. Quer dizer, o soba é patrimônio imaterial da cultura mato-grossense e é considerado hoje um prato típico de Mato Grosso do Sul. Olha que interessante o soba deles. Olha que gostoso, o de carne e o de peixe. Sobaria. Aquele caldinho, e junto com o caldinho vai aquele omelete japonês e verdurinhas. Né? Eles também servem a famosa e típica linguiça de Maracaju. Outra característica de Mato Grosso do Sul, a linguiça foi desenvolvida por mineiros saíram de Minas no início, bem no começo do século XX. Ela é feita só de carne bovina, ou contrafilé, ou coxão mole, com gordura, cebola, pimenta dedo de moça, suco de laranja azeda, que também é uma fruta, é um tipo de laranja que dá lá no Pantanal, no Mato Grosso, que é bem azeda, e usa tripa de porco. É uma delícia essa linguiça, uma delícia. Outro prato interessante da sobaria. Fora isso, você vai poder experimentar um caldinho de piranha, uma costela de pacu, pintado ao forno com molhinho de urucum, né? O soba, afinal é uma sobaria, o tererê, né, que é um chimarrão frio. E ao lado da sobaria, eles têm uma outra loja que chama Sorveteria Frutos do Cerrado. Tem mais de 40 sabores típicos lá do Pantanal, do Mato Grosso. E fora isso, eles ainda servem a tubaína funada. Eu sou um cara que adora tubaína, não sou amigo do nosso presidente, não tomo tubaína com ele, mas adoro a tubaína. Basicamente, o caldo do soba você faz com ossos de porco, cozinha com água, coa o caldo, tempera com shoyu, saquê, gengibre, sal, vai para uma cumbuquinha, macarrãozinho, a carne, né, porco, gado, frango ou peixe, cebolinha e aquele omelete japonês picadinho. Isso é o soba característico de Okinawa. O macarrão é feito de trigo sarraceno e que a sobaria serve, que eu recomendo que vocês experimentem. Já, se vocês quiserem ir para um outro lado da culinária japonesa adaptada ao Brasil, eu recomendo que vocês vão ao Lamen Asu. É um restaurante lá pertinho da Praça da Árvore, né? E os donos, chama Getúlio e Nancy, eles moraram por muito tempo lá em Tomé Açu, no Pará.
Eu vou contar essa história para vocês entenderem. Em 1926, um grupo japonês começou a fazer estudos para a implantação de colônias agrícolas japonesas no Brasil. E escolheram Tomé Açu como um dos locais. Foram para lá 42 famílias japonesas, são em torno de 190 pessoas. Em 1933, eles conseguiram fazer o seguinte: eles conseguiram enxertar mudas de pimenta, da planta de pimenta do reino, numa planta rasteira local. E começaram a ter uma produção de pimenta do reino excepcional, a ponto de, em 1933, eles colherem 5.000 toneladas de pimenta do reino ao ano, transformando aquela região e o Brasil nos maiores produtores de pimenta do reino do mundo. Em 2000 e pouco, teve uma praga chamada fusariose, puxa vida, e que quase destruiu todas as pimenteiras. Esse pessoal, que é super aplicado, começou a se dedicar a plantar cacau, a plantar acerola. Hoje, o cacau mais fino do Brasil vem daquela região, são enormes produtores de acerola, e olha o lamen desse pessoal. Me diz que você não fica com vontade de comer. Olha que maravilha. Vê se não é um lamen para comer e lamber os dedos. Que tal? Eu quero aproveitar aqui que a gente falou da pimenta do reino e esclarecer algumas coisas sobre a pimenta do reino também, né? Vale a pena dizer, eu havia esquecido, Tomé Açu teve um dos 6 campos de concentração que houve no Brasil na Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro entendeu que devia fazer campos onde ficariam presos imigrantes japoneses ou seus descendentes e alemães ou italianos que poderiam constituir potencial ameaça ao Brasil. E Tomé Açu foi um desses lugares, teve um campo de prisioneiros lá e uma quantidade muito grande de japoneses ficou aprisionada no campo durante a Segunda Guerra. Depois foram soltos. Agora falar da pimenta do reino. É importante que vocês entendam o que são as pimentas. Então, vamos começar com a preta e a verde. São exatamente a mesma fruta colhida no mesmo ponto de maturação. A diferença entre a preta e a verde é como elas são desidratadas. A preta é seca ao sol. A pimenta verde é rapidamente desidratada para preservar a cor verde dela, que é a cor original da preta também, né? A pimenta preta como eu falei, os frutos são ligeiramente cozidos, são limpos em água quente e são desidratados, né? E aí, durante a desidratação, o calor rompe as células da parede da pimenta, né? E com isso algumas enzimas surgem e aceleram a secagem. Aí ela vai encolher um pouquinho, deixando uma fina camada preta enrugada. E assim se forma a pimenta preta. É a verde, que é seca, em outro processo. A branca é a semente do fruto. Enquanto que a preta vem com a casca enrugada e a verde vem com a casca lisinha, a branca é só a semente do fruto, né? A casca exterior e a polpa são removidas num processo de maturação em água por uma semana, né? Aí a polpa e a semente e a casca se decompõem e a pimenta branca
sai, e obviamente ela tem um sabor menos potente que a preta. Ela é mais usada porque a pimenta preta colore os alimentos, né? Então se usa muito a branca em alimentos onde você não quer aqueles pontinhos pretos da pimenta. E ela tem menos potência que a preta. E aí tem uma distinção entre a pimenta vermelha e a pimenta rosa. Eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui você tem a pimenta do reino nos seus 3 estágios. A pimenta verde, a pimenta branca em que ficou só a semente e a pimenta vermelha, que é a madura, né? A pimenta vermelha é raríssima porque ela decompõe muito rapidamente. Ela é raríssima e caríssima. É muito difícil de achar. O que a gente acha para todo lado é a pimenta rosa, que é nativa do Brasil, é fruto da aroeira, uma árvore que chama aroeira, né? Inclusive, ela tem algumas não recomendações, porque ela tem terebentina na sua composição, claro, uma proporção insignificante, mas para aquelas pessoas que são alérgicas à terebentina, né, existe um certo perigo no consumo da pimenta rosa. E ela é cara, né? Porque depois que os franceses descobriram a pimenta rosa, começaram a associá-la à pimenta vermelha, começaram a importar grandes quantidades do Brasil, e a pimenta rosa ficou cara. Mas ela é fruto da aroeira. Quem quiser, na Avenida Juscelino Kubitschek, aqui, entre a Vila Nova e Moema, está cheio de aroeira, e na época certa é só parar o carro e colher, né? E só para conhecimento de vocês, aquela pimenta preta que é moída grosseiramente ou que a gente bate com o fundo da panela e quebra em pedaços grandes, para fazer, por exemplo, o filé ao poivre, é conhecida como poivre mignonette, né? Agora vamos falar do restaurante. Nós começamos lá com uma costelinha de tambaqui, uma berinjela grelhada recheada com carne de porco, e que vinha ainda com gengibre em conserva e jambu, e uma farofinha de castanha do Pará. E uma cachaça de jambu, claro, porque ninguém é de ferro. Ótima cachaça, as costelinhas são no ponto certo, sequinha, e a farofinha e o molho de pimenta com tucupi são espetaculares. Eu comi o Amazon Lamen, né? Que vem com broto de feijão, cebolinha, cega, ovo, camarão seco, naruto, que é aquela massa de peixe colorida, nori, cogumelo, jambu, um caldo de frango com tucupi, né? E um pedaço de peixe. E meus amigos comeram o curry lamen, que é esses mesmos componentes com curry. Olha, a ideia de misturar o caldo de lamen com tucupi, sim, Alina, poivre é a pimenta verde, é essa mesmo, exatamente, é a pimenta verde de que falávamos, né? A ideia de fazer o caldo do lamen com tucupi é simplesmente espetacular. Eu pus a receita de um caldo básico de lamen, vai estar lá no blog, e se vocês quiserem é só completar com 1/3 de xícara de tucupi no cozimento final. Garanto por vocês, o melhor caldo de lamen que eu já provei na minha vida, esse acabamento com tucupi. E para finalizar, eles fizeram uma cachaçinha, uma caipirinha, que leva a pimenta do reino, por causa da origem lá de Tomé-Açu. Então, uma dose de cachaça, meia dose de suco de limão, pouquinho de açúcar, pouco de água com gás, 10 folhas de manjericão e uma colher de sobremesa de pimenta do reino branca, né? Você vai colocar num copo 8 folhas de manjericão, os grãos de pimenta, o açúcar e o suco de limão, e vai macerar com o pilãozinho.
completa com a cachaça, põe o gelo, joga água com gás em cima e serve. É uma mistura de mojito com caipirinha, né? Mas sabe que ficou muito gostosa? Muito gostosa mesmo. Quero terminar a exposição de lamens com um lugarzinho interessantíssimo que tem em Pinheiros, que chama Chaillé. Essa loja Chaillé, na verdade, é uma loja de chás. Eles têm mais de 60 tipos de chás. Os dois donos viajam 2 vezes por ano para a China para escolher chás e trazer chás. É um negócio assim espetacular. Então eles têm chás de todo canto da China, vendem esses chás, vendem utensílios para chá, dão cursos sobre chá, né? Mas também tem assim uns 20 lugares e mesinhas e tem um cardápio que vai de dim sum, né, que são os bolinhos, wontons, que são os bolinhos fritos, dim sum são no vapor, o ban, que é o pão chinês que eles recheiam lá, por exemplo, com barriga de porco, hargou, né, aquele arroz transparente, aquela massa transparente de arroz, e que é recheada com camarão, faz um pastelzinho. E os bowls. Eu, por exemplo, experimentei o bowl de gyoza. Olha que delícia. Com aquele caldinho de lamen, que a receita eu vou colocar lá para vocês. E eles põem gyozas, umas verdurinhas. Olha, é uma coisa do outro mundo. Tem o wonton bowl também, que é uma delícia. Chaillé, recomendo. Fradique Coutinho 344. Fradique Coutinho 344. Oi, Sidney, como vai? Oi, Sueli. Aí, Alina, acabei de dizer, Fradique Coutinho 344. Esse lugar aqui vale a pena, viu? Muito legal mesmo. Certo? Terminando o nosso périplo chinês e japonês, nós vamos entrar nos coreanos. Gente, é uma injustiça a gente não comer mais comida coreana. A comida coreana tem toda uma tradição, toda uma filosofia espetacular por trás dela, que segura aquilo, que compara a culinária à medicina. É uma coisa espetacular que vale a pena conhecer. E eles têm algumas receitas em especial que são muito bacanas. Eu queria recomendar um restaurantinho coreano, chama Aldeia de Pedra, fica no Bom Retiro, Rua Guarani 374. Esse restaurante tem aí uns 8, 10 anos de existência, pequenininho, imaculadamente limpo. E nas 3 ou 4 vezes que eu fui lá, eu era o único ocidental a bordo. Tem uma dona assim, quem atende, às vezes é a dona, às vezes é o filho da dona. Ela é simpaticíssima, ele é um pouco menos simpático. E ela explicou que o bulgogi, que é o tradicional churrasco coreano, é feito lá numa laje de pedra, uma pedra vulcânica que é aquecida num fogo a 400 graus, vai à tua mesa num suporte e você vai fazendo, né? Então você começa com os banchans, são os aperitivos. Eu vou ler porque vale a pena. Kimchi, e eu estou colocando a receita do kimchi lá no blog, não só como aperitivo, mas o kimchi como ingrediente para fazer um molho de salada, como tempero para carne. O kimchi é espetacular. Precisa ler um pouquinho sobre culinária coreana para entender como eles usam o kimchi como ingrediente em outros pratos. Aí veio kongnamul, uma conserva de brotos de feijão. Mukai mushin, conserva de nabo. Shigimchi namul, conserva de espinafre.
Brócoli com gochujang. Gochujang é a pimenta em pó deles, fortíssima, que você vai usar também para fazer o kimchi, né? Uma pasta de pimenta fermentada. Doenjang grelhado, né? Peixinhos em conserva. Em japonês eles chamam kimpira, né? Eles são feitos com um peixinho chamado iriko. A mulher me falou o nome em coreano 3 vezes, eu não consegui pegar. E uma conserva de pepinos, que os pepinos são conservados só na água e sal, deliciosa. Aí ela traz aquela pedra vulcânica pelando e vem uma travessa que vem picanha, panceta e contrafilé, né? Contrafilé cortado assim em espessura de papel. E batata e cebola em fatia. Aí a mulher deu uma aula pra gente. Primeiro, você começa pela picanha e depois põe a panceta. Na gordura que a panceta deixa na pedra, você vai fritar a cebola e a batata. E aí você finaliza com o contrafilé. Quando tá tudo em cima da pedra, vem uma travessa com folhas de alface enormes, uma sopinha que eu poderia chamar de misoshiro coreano, mas você via que tinha muita alga wakame e um vinagre maltado coreano que é uma delícia. E é claro, um pratinho de arroz. E aí eu vou dar as instruções da nossa anfitriã de como que se come o bulgogi. Com a mão esquerda, né, você segura uma folha de alface. Com a direita você vai pegando fatias de carne, kimchi e pasta de pimenta, né? Aí você enrola o alface fazendo o wrap e abocanha em uma ou no máximo em 2 vezes. Se você fizer isso direitinho, você é um PhD em bulgogi. Eles também preparam outros pratos. A gente experimentou uma costelinha de porco que tem um corte diferente, ela é cortada na diagonal e ela é caramelizada com a gochujang, com aquela pasta fermentada de pimenta. Uma delícia! Um lugar que vocês precisam conhecer. E, não preciso dizer, baratíssimo. Olha a foto que eu tirei do começo do nosso churrasco de pedra, né? Quando a gente pôs a picanha e em seguida ia pondo a panceta. Olha que beleza. Gente, é um lugar interessantíssimo. Claro, vocês vão chegar na frente, vocês vão ver que é um lugar modesto. Não se assustem. Provavelmente, como eu, vão ser os únicos ocidentais lá. Mas a comida é maravilhosa e muito barata. Aí a gente tem que falar do Shifu, o bom e velho Shifu. Quem aqui conhece o Shifu? Quem já foi no Shifu? Praça Carlos Gomes 200, na Liberdade. O Shifu é um daqueles restaurantes chineses de bem antigamente, que as garçonetes não falam uma palavra de português. O cardápio é todo confuso, mas a comida é espetacular, é espetacular. Olhem alguns pratos que a gente experimenta no Shifu. Melhor do que falar dele é mostrá-lo. Aqui, a lula com vegetais num molho agridoce com gergelim. Espetacular. Aqui, um cozido de ostras. Olha só, um cozido de ostras ao molho de peixe. Por encomenda, você pode pedir o pato laqueado à moda de Pequim. Olha o capricho. Tem que ligar antes e encomendar. Olha que lindo. E o mais incrível, é baratésimo, vale a pena, mas vale muito a pena ir nesse lugar. Shifu, e conta a tradição
que o chinês, dono do Shifu, quando foi abrir o restaurante, chamou alguém para fazer o letreiro. E ele queria explicar que era um restaurante de comida chinesa, de comida do mar, seafood, que ele, com o inglês dele, falava seafood. E quem pintou o letreiro não teve dúvida, chamou o restaurante de Shifu, e Shifu ficou. É uma delícia, é um lugar que vale a pena conhecer, eu recomendo a vocês. Como eu falei, ele tem aqueles cardápios chineses gigantescos, claro, mas a grande especialidade dele são as coisas do mar. E vocês vão ver uma curiosidade enorme. Quando a garçonete achar que você terminou, não é quando você acha que você terminou, quando ela achar que você terminou, ela vai te trazer a cortesia da casa, que são enormes fatias de melancia para você comer de sobremesa, e junto com isso vem um papelzinho escrito à mão, que é a conta, que está todo em chinês e você só entende os números. Como é muito barato, a gente não discute, mas que não dá para entender nada daquela conta, não dá. Recomendo, pessoal, é um lugar muito interessante, além de muito gostoso, bem divertido. Quero passar para alguns lugares europeus, e o primeiro deles, eu não poderia deixar de falar desse lugar aqui. Olha que gracinha de lugar, gente. Olha que bonitinho esse lugar. Estão vendo? É o seguinte, a Mônica Jacques tem um buffet que chama Mônica Jacques Gastronomia, um maravilhoso buffet, atende grandes empresas, enormes eventos, e ela tem a cozinha central do buffet na Barra Funda, na rua Capistrano de Abreu 71. Para o almoço, ela abre uma pequena área da cozinha, que ela decorou de um jeito super gracioso, e ela e a irmã dela, a Carla, que comanda o buffet, servem um almoço maravilhoso. A comida é caprichadíssima, você vai ter a chance de comer no seu almoço aquela deliciosa comida de buffet que a gente encontra nas festas, feita com todo capricho só para você. A Mônica e a Carla têm origem judaica, elas servem uma série de pratos judaicos, dentre eles o vareniki, que é um pastelzinho de batata que é servido com cebola frita em cima, e que eu coloquei a receita lá no blog, vocês vão encontrar. Tá tudo isso no blog com o título Tesouros Escondidos, né? O título da nossa live de hoje. Eu sou capaz de comer quantidades obscenas do vareniki que a Mônica faz. Aqui eu também queria mostrar um filé mignon com um risoto de alho porró e cogumelos, que outro dia que eu fui comer lá, ela serviu. Um lugarzinho diferente, gostoso, só funciona na hora do almoço. E é como eu falei, é uma chance que você tem de comer uma deliciosa comida de buffet, né? Preparada só para você, ali na hora, com carinho, com uma simpatia enorme. Elas têm a delicadeza de servir a água gratuita, em garrafas bonitas que elas colecionaram ao longo do tempo. Enfim, um lugar muito simpático, muito gostoso e que vale a pena vocês conhecerem. E se for dia de vareniki, porque não é todo dia que tem, o cardápio muda praticamente todo dia, vale muito a pena conhecer. Mas em todo caso, a receita está lá no blog. Há pouco eu falava do meu amigo Alan Villa como um grande especialista em paella. Ele também tem um bar, um gastrobar português, chama Gajos, em Moema, Alameda dos Arapanés. É o meu lugar preferido para comer sardinha grelhada portuguesa. Aquela sardinha
que ainda vem com escama, vem com a barrigada, ela vem com tudo. Ela é feita na brasa com sal grosso, tem um ponto certinho de tirá-la da brasa, que aí você bate com ela no prato, cai todas as escamas, com a faca você dá uma abridinha, tira a barrigada, limão, azeite, do lado sempre vai ter uma batata ao murro, um pimentão em conserva, e você faz tua festa. Teve uma época que eu tinha que ir muito a Lisboa por causa do trabalho, e eu adorava ir num lugar lá, que seria algo parecido com o nosso Play Center aqui, que chama Feira Popular de Lisboa. E na entrada tinha as barraquinhas que vendiam sardinha grelhada. Eu ia toda noite comer lá. E o Gajos serve a sardinha grelhada do jeitinho que a Feira Popular de Lisboa me servia. Fora isso, eles têm uma senhora frigideira de frutos do mar, prato preferido da minha mulher. Ela não abre mão desse prato. O bife com aquele molhinho de bife que só os lisboetas sabem fazer. E dei uma olhadinha no bacalhau alagareiro deles. Porque é um negócio digno. Olha que beleza. Vê se não é para morrer. Pessoal, enquanto vocês babam no bacalhau alagareiro do Alan, lá do Gajos, usem o aviãozinho aí embaixo, o foguetinho, para convidar os seus amigos. Nós estamos com uma boa audiência, hoje está entrando bastante gente. Vamos pôr mais gente para conhecer esses segredos únicos de São Paulo. E olha a sardinha grelhada, que é a minha paixão. Olha que delícia que são as sardinhas grelhadas do Gajo. Inteirinhas, tá vendo? Com um limãozinho e um azeite, olha, não tem coisa mais gostosa. Certo? Seguimos. Quero falar de um bistrozinho italiano. Gozado. Não é uma trattoria, eles se chamam Bistrô Italiano, Zino Adega, na Joaquim Távora 1317. Primeira coisa, um dos melhores serviços que eu já tive na vida. Eu já fui mais de uma vez lá por causa de uma especialidade que eles têm que eu adoro, que eu vou explicar já já para vocês. Mas é um dos poucos lugares que eu tenho ido ultimamente que você sente que tem um garçom só para a tua mesa. E não é verdade, porque eles atendem um monte de mesas. Mas com uma eficiência e uma gentileza tal que parece que ele está lá só para atender a tua mesa. Uma ótima carta de vinho, mas a minha paixão, eu vou lá no Zino por causa desse prato aqui. Língua com polenta trufada e molho ferrugem. Olha que eu adoro língua. E eles realmente são um dos poucos lugares que eu como fora de casa que sabem preparar uma boa língua. Uma boa polentinha trufada, um molho ferrugem mais do que decente. Então eu vou muito ao Zino para comer única e exclusivamente esse prato. Tudo lá é bastante bom, este é excepcional e a carta de vinho deles e o serviço são excelentes. Pronto, mais um segredinho de São Paulo. E da Europa vamos para a Arábia. Aí você está andando na Avenida São João, e você passa por esta portinha aqui. Olha. Síria Lanchonete. Não chama nem restaurante. Olha o tamanhico. Sabe aquela história de que os pequenos frascos escondem grandes perfumes? Olha o que você vai encontrar lá dentro.
Paula, concordo com você. Língua espetacular, seja no sabor, seja na textura. Um dos melhores falafel de São Paulo, com este molinho de alho, que é um segredo dele, que é uma delícia. As esfirras são feitas no sage. Tá vendo? Essa grelha que tem brasa embaixo, e as esfirras são aquecidas aqui no sage. Elas estão montadinhas, né? Se tem um lugar que é um tesouro escondido, é esse aqui, né? Avenida São João, 1248, se eu não me engano. Ali, ela fica na calçada oposta àquele lugar em que a São João entra para o Largo do Arocha. É bem ali, né? O dono do Síria é o Vovô Ali. Lembram do Vovô Ali? O Vovô Ali era ali na Rio Branco. Ele é um personagem lendário na cidade, né? E ele teve uma discussão com o sócio, separou do sócio e abriu o Síria. E é ele e a mulher que atendem, né? Olha, até o molho de pimenta dele é diferente. Tudo lá é diferente. A raleu, aquele doce, é feita lá. No finzinho, um cafezinho árabe com cardamomo. A melhor shawarma de São Paulo, não há discussão sobre esse assunto. Não. A semana passada nós falamos do Síria, vocês lembram? A melhor shawarma de São Paulo, não se discute esse assunto. Você pode comer 8 delas, é maravilhoso. E vamos para outro segredo. Em 1987, a família Mussa abriu na Alameda Lorena, 1330, que é aquele lado da Lorena que é menos popular, o Baalbek. Olha o tamanho do Baalbek. Deve caber 15 pessoas. Tem esta mesa do lado de fora, uma outra pequena mesa do lado dela e 2 mesinhas dentro. Isso é o Baalbek, né? Isso é o Baalbek. É um lugar essencialmente frequentado por gente da colônia libanesa. A família é que atende, é o pai, a mãe, os filhos, né? E tudo é feito com um carinho enorme. Uma mijadra maravilhosa, mas o insuperável dele é o shizbarak. Às quintas-feiras eles preparam o shizbarak, aqueles pequenos raviolinhos de carne que são cozidos em coalhada. Eu estou colocando a receita do shizbarak no blog. Terminando aqui, vocês podem ver. São raviolinhos de carne. Vocês vão ver lá na receita, eu dou a receita do ravioli. Se vocês acharem muito complicado de fazer, você pode comprar um ravioli de carne, só recomendo que ele seja bem pequenininho, e aí segue a receita do jeito que eu coloco lá. Olha, é único. Único. Talvez o melhor shizbarak que eu conheço. Outra especialidade da casa é o fulmadamas, né? Salada de favas com ovos cozidos, azeite, limão, salsinha, tomate, cebola, molho tahine, enfim. Um lugarzinho que vale... Vocês viram o tamanho dele, né? E tudo feito... Parece que você está comendo na casa da família Mussa e não no restaurante deles. E esse shizbarak eu poderia matar por um bom... Eu venderia minha primogenitura por esse prato. Falemos de shashlik. Mas shashlik é um espetinho de carne, não tem grande segredo. Depois que você come um shashlik bem feito, você muda de opinião. Ele não é um mero espetinho de carne. Olhem este aqui. Esse é o shashlik
da Casa Garabed, um restaurante de cozinha armênia. Não procurem no cardápio a palavra shashlik, que vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar isso daqui com o nome de dik kebab. É o nosso bom e velho shashlik. Vamos lembrar que a invasão árabe no ano de 700 dominou toda aquela região e espalhou as receitas. Lá ele é servido com mijadra, que vem encimada por snúbar, picles, uns alfaces e tomates. O segredo do shashlik deles é um tempero, ou do dik kebab, é um tempero que é muito conhecido naquela região dos Urais, da Armênia, chamado adjika. Eu pus a receita do adjika, está lá no blog também. Vai tomate, pimentão, pimenta dedo de moça, cebola, alho, vinagre, orégano, coentro e maçã verde. Você faz uma espécie de um pesto e com esse pesto você tempera a carne. Espetacular. Então, na minha opinião, o melhor shashlik de São Paulo e que se deve esse sabor a esse incrível tempero chamado adjika. Voltamos à Vila Mariana e vamos conhecer o Abud Halal, esse lugarzinho delicioso. Esse lugar, ali, ele fica na França Pinto 118. É uma verdadeira federação árabe esse lugar. Os donos são libaneses, um garçom veio da Síria, aliás, 2 vieram da Síria, o cozinheiro veio do Iraque e o outro garçom... o outro garçom veio do Irã. É uma federação árabe o restaurante. Ele é um restaurante que cada vez mais tá indo para a cozinha vegetariana, mas o pouco de carne que ele faz, ele utiliza a carne halal, a carne que atende às prescrições religiosas muçulmanas. Eu devo dizer a vocês que eu comi lá o melhor quibe cru da minha vida. Aqui, né, o quibe cru com um trio de pastinhas, o pão pita torradinho. O segredo do quibe cru, segundo a simpaticíssima dona do Abud, é quem trabalha com ele só trabalha de luva. Ele é todo feito numa tigela, que essa tigela fica mergulhada em gelo, para não alterar a temperatura da carne. E eles trituram o pimentão, espremem, tiram um suco de pimentão, um pouquinho, vamos dizer assim, para meio quilo de carne, 1 colher ou 2 colheres de chá desse suco. E fora o tempero habitual do quibe cru, vai mais essas 2 colherzinhas de chá desse suco de pimentão vermelho. Garanto a vocês, o melhor quibe cru que eu já comi. Não tem nem discussão. O lugar é muito pequenininho, vive lotado, o serviço é meio confuso, então eu recomendo a vocês que usem os delivery. Eles estão em praticamente todos os serviços de delivery. A parte vegetariana deles o quibe vegetariano deles é um acontecimento à parte, né? Para aquelas pessoas que curtem, que gostam, o quibe vegetariano deles é talvez o melhor da cidade. Muito bem feito, muito caprichado. Sim, Paulo, eu tenho receita escrita de quibe cru, eu posso te passar com prazer. Passo sim. Se der tempo, ainda ponho lá no nosso blog, tá bom? Mas tenho sim. É muito tranquilo de fazer. Hummus delicioso, enfim. E o nosso tempo, para variar, vai terminando, mas eu tenho que falar de pelo menos um lugar que é um peruano, o Quinoa Sabores Peruanos. Lá no Bom Retiro, Rua Anhaia, 1044. Os pratos são impecáveis. Você vai lá, você vai entender por que a culinária peruana faz tanto sucesso.
e a influência que a culinária japonesa teve na moderna culinária peruana. Um serviço bom, correto, é um lugar pequeno. Eles lá têm a chicha morada verdadeira, né? Que é aquele suco de milho vermelho, uma delícia. E eu experimentei um ceviche de 3 texturas. Quer dizer, a ideia é te dar num ceviche 3 diferentes texturas: polvo, lula, tilápia e camarão. Olha que beleza. Olha, então esse prato, além daquele sabor inconfundível, né? O leite de tigre perfeito, a leite de tigre deles é perfeita. Além do sabor inconfundível, ele brinca com o teu paladar ao te oferecer 3 diferentes texturas. Muito interessante. E outro prato imperdível é o pulpo, né? O polvo grelhado. Olha, é um lugarzinho no Bom Retiro, ele tem uma cara mais de bar do que de restaurante, mas eu garanto que se vocês forem lá, vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. É um lugar espetacular. E eu vou parando por aqui, porque senão o Insta me tira do ar já. Boa hora para ver se atendi o que vocês pediram, cumpri o prometido de dar alguns restaurantes clássicos e tesourinhos escondidos com seus pratos emblemáticos. Algumas dessas receitas eu vou colocar no blog, vou colocar com certeza a receita de quibe cru lá no blog que a Paula pediu. E se vocês quiserem dar alguma sugestão para a semana entrante, terei muito prazer em atendê-los. Se não, eu vou escolher um assunto gostoso e vamos por aqui mesmo. Ô Jair, não tinha visto que você estava aí. Que prazer em tê-lo aqui. Jair Leandro, grande especialista em queijos, um livro de queijos maravilhosos, laureado também no Prêmio em Paris. Muito bom. Ninguém tem nada para sugerir. Eu vou escolher um tema gostoso. Sigo pesquisando a comidinha das nossas fazendas. Logo eu vou vir com esse tema para o nosso papo aqui. Já estou publicando, então, a lista de ingredientes para o brunch de domingo. Já coloco as receitas no blog para que vocês tenham acesso às receitas de que a gente comentou aqui, ok? Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Jair, quer pizzarias? Pode ser uma ideia, podemos fazer uma seleta de pizzarias. É uma ideia. Vou dar uma olhada, Jair. Fiquem em casa, então. Não esqueçam, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, www.brenolerner.com.br. Tudo que eu faço está lá. Essas lives, o meu blog, o meu canal no YouTube, ou os meus canais no YouTube, um de receitas, o outro com as lives. Enfim, tá tudo lá. Vocês irem, consultarem, e algo que vocês não encontrarem e quiserem, é só me escrever que eu vou fazer a maior força para atendê-los. Ok? Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Tchau. Beijão para vocês. Fui!